O som é seu, o som é meu. Não quero saber se o diabo nasceu ou foi na Bahia. O trio elétrico, o som rompeu no meio-dia. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Quem já botou para rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado, que é lado de lá. O tema do estudo da nossa noite atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Nós estamos chegando, na semana do carnaval. Então nós decidimos, já não é a primeira vez que a gente faz essa reflexão, não é um estudo, mas é uma reflexão, O que a doutrina espírita pensa, fala, orienta sobre o carnaval. Eu vou começar a nossa reflexão fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que a doutrina espírita é contra o carnaval? Não. Vocês acham que a doutrina espírita é a favor do carnaval? Não. A doutrina espírita nos proíbe alguma coisa? Não. A doutrina espírita, mas vamos um pouco além disso. Jesus, com a sua moral, sua ética, nos orienta, e a doutrina espírita nos dá orientações de como proceder no carnaval, durante o carnaval, só durante o carnaval? Não, em todos os dias de nossas vidas. Por que a gente vai fazer essa reflexão sobre o carnaval? Porque muitas pessoas indagam a nós espíritas se a gente pode brincar carnaval, se a gente pode sair no bloco. É uma pergunta comum e bastante interessante, porque nós sabemos que estamos inseridos num universo onde o nosso pensamento transita entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então nós não vamos falar aqui sobre obsessões, sobre contatos do mundo espiritual durante o carnaval. Nós vamos falar isso também. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história do carnaval. As origens do carnaval remontam a um passado muito distante. A origem do carnaval, ela começa lá quando se comemoravam as Saturnálias. Eram as festas em honra do deus Saturno, onde tudo era permitido, onde todas as pessoas se entregavam a todo tipo de prazer. Eu achei interessante que a página de abertura falava da questão da alimentação, mas a questão da alimentação, ela é além. São os prazeres, porque quando a gente come dá um prazer danado, A gente quando come uma comida gostosa, a gente fica saciado, fica feliz. Mas se a gente come demais aquela comida gostosa, o que acontece com a gente? A gente passa mal. Então, quando a gente comete excessos, não nos faz bem. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E também o carnaval vem da origem, além das Saturnálias, das festas que eram realizadas em honra do deus Baco, em Roma, que era o deus do vinho, do deus Baco, e o deus Dionísio, que era o deus grego do vinho e da vinha. Nessas festas, todos, escravos, libertos, senhores, senhoras, nobres, se entregavam a todo tipo de prazer. Depois, andando um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais na história, depois que passamos a comemorar o Natal, aí depois vem uma data e a gente fica o período da Quaresma. O que é a Quaresma? São os 40 dias que antecedem a Páscoa. Então esse período é o período do jejum. Então a quarta-feira de cinzas, que é exatamente o período que assinala o início da Quaresma,
até esse dia, você poderia se alimentar de carne, depois você tinha que jejuar, você tinha que viver comedidamente. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Bom, vou aproveitar esses dias antes e vou, como a gente diria no nosso português, enfiar o pé na jaca. Então, a gente fazia isso porque a gente ia ter que ficar 40 dias, né, de jejum, se entregando à prece, à oração, né, cuidando dos pensamentos. Só que nós percebemos, e nós espíritas sabemos, que não é durante esse período que a gente tem que cuidar dos pensamentos. E não é apenas o jejum da alimentação que a gente tem que fazer. É muito mais importante fazermos o jejum dos nossos atos que são prejudiciais às nossas vidas. Agora, o que a doutrina espírita fala para a gente do carnaval? Nada. Na doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, Kardec não tem um capítulo, alguma questão que fale especificamente do período de carnaval, porque o carnaval não é só no Brasil. O carnaval remonta em Veneza, na França, na Europa e também nos Estados Unidos. Nós sabemos que tem no período o carnaval de Nova Orleans, e no Brasil principalmente se celebrizou o carnaval, que é conhecido mundialmente. Mas é tão ruim assim? É tão prejudicial assim? Por que nós estamos levando tanta importância a esse período? Porque nós sabemos que lá em dezembro, quando a gente está pensando em quem em dezembro? Em Jesus. Porque em dezembro a gente está pensando em Jesus, pensando no nascimento de Jesus. Então os nossos pensamentos estão elevados. Os nossos pensamentos são pensamentos de solidariedade, de fraternidade. Então a psicosfera do planeta melhora. E a gente até diz e ouve os espíritos dizerem para nós que nesse período bons espíritos e até mesmo Jesus conseguem se aproximar mais do planeta. Aí 2 meses depois vem o carnaval. E a gente só pensa na bagunça, na farra. Tem problema, gente? A gente se reunir com amigos, se divertir? Não tem problema. O problema está em que muitos de nós colocam uma máscara durante o carnaval, mas segundo Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é uma psicografia do Divaldo Franco, mas Bezerra de Menezes faz um trabalho ativo nesse livro. O espírito que dita o livro é Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro, ele relata vários trabalhos que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, naquela época, se eu não me engano, nos anos 70, durante o período do carnaval. Então, olha que beleza, a espiritualidade, amiga, ela convoca espíritos benfeitores, amorosos, de boa vontade. Não são só espíritos evoluidíssimos, não. São espíritos que têm boa vontade, vontade de servir e ajudar. Ajudar a quê? A minimizar os efeitos dos excessos que são cometidos durante o período do carnaval. E Dr. Bezerra de Menezes, que é o espírito que coordena todo esse trabalho assistencial durante o período do carnaval, ele cria grupos em todas as cidades onde as festas acontecem, principalmente em larga escala. Ele coordena esse trabalho e ele nos diz de uma maneira muito interessante que muitas pessoas colocam uma máscara, né, as fantasias, as máscaras no período do carnaval, mas não é bem isso não. Na verdade, as pessoas usam máscara durante 360 dias do ano. E nos 5 dias de carnaval, elas tiram a máscara. E fazem coisas que não costumam fazer no seu dia a dia. Porque para elas
nesse período, tudo pode, tudo é liberado. Os prazeres podem ser realizados até a exaustão, até o máximo. Então, na verdade, se nós somos pessoas que temos uma conduta moral razoável, porque ninguém aqui está moralizado, né? Então, se alguém tiver, me desculpa, por favor. Mas, pelo menos eu posso falar por mim, todos nós temos uma conduta moral mediana. Nenhum de nós está altamente moralizado ainda, senão não estaríamos aqui passando pelas dificuldades, pelo nosso dia a dia, às vezes duro. Então nós estamos aprendendo a controlar os nossos impulsos. Por que os Espíritos nos dizem? Por que nesse tempo tantas pessoas se entregam a esses prazeres tão efêmeros? Porque ainda transitam nessa faixa, porque ainda não adquirimos ou atingimos essa moralidade e buscamos satisfazer esses prazeres de uma maneira mais, entre aspas, aselvajada. Dr. Bezerra de Menezes diz que o termo carnaval vem para nós dividindo as sílabas. Carne, nada, vale. A carne, nada, vale. Então, essas primeiras sílabas unidas dá a palavra carnaval. Mas nós, como espíritas, vamos pensar assim: então eu não posso mais brincar carnaval, não posso mais sair no bloquinho, não posso mais ir num baile, não posso mais assistir escola de samba. Claro que pode. O problema não é o que a gente vai fazer no carnaval, mas é o que a gente faz durante os 365 dias do ano e também no carnaval. Vamos pensar se somos nós essas pessoas que usam máscara de certinho durante o ano inteiro e no carnaval está tudo liberado. Vamos pensar nas pessoas que nós conhecemos e que fazem isso. Ah, mas no carnaval tudo pode. Como nós vamos orientar os nossos filhos que querem brincar o carnaval? Nós sabemos que antigamente o carnaval não era essa promiscuidade. Antigamente os cursos, né, os cordões saíam no Rio de Janeiro, em São Paulo. O próprio Divaldo, fazendo uma análise sobre isso com base no livro do Manuel Filomeno de Miranda, e o título do livro é Nas Fronteiras da Loucura. Porque é exatamente isso que as pessoas fazem. Elas ficam nas fronteiras da loucura. Ele faz uma análise e nos diz: nós podemos e devemos orientar, estar ao lado dos nossos filhos que querem brincar o carnaval e não impedi-los, mas acompanhá-los. Lembrar do carnaval saudável e sadio de tempos passados. Lembrar também, e nós não podemos negar isso, que as escolas de samba, que as músicas, que as fantasias, os carros alegóricos são arte. Muitas pessoas se empenham, pesquisam, debruçam em livros para desenvolver aquele enredo. Nós temos que tirar o chapéu para isso, porque é um trabalho danado. E é muito bem feito. São verdadeiros artistas, artesãos. Nós não podemos olhar com os olhos fechados de moralistas, porque nós não somos moralistas. Nós temos que nos moralizar. Nós podemos olhar e participar da brincadeira, do carnaval? Claro que sim. Mas com a conduta espírita, com a conduta cristã, sabendo quem nós somos, sabendo que nós podemos ir até aqui, além não. Por quê? Porque é proibido? Não. Porque a doutrina espírita, ela não vem nos proibir, nem nos incentivar, a não ser a reforma íntima. Ela vem nos orientar e vem nos mostrar o quê?
que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ela vem nos mostrar as consequências de nossos atos. E é por isso que nessa abordagem sobre o carnaval, nós devemos pensar, não vamos pensar muito o que a gente fez, né? Em alguns tempinhos atrás, aí um tempinho assim, sei lá, uns 20, 30 anos atrás. Eu não sou novinha, mas há um tempo atrás, o que a gente fazia? Vamos pensar no que estamos fazendo hoje. Vamos pensar em como estamos mudando hoje. E como a nossa conduta pode influenciar aqueles que convivem conosco, inclusive nesses dias festivos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec se preocupa em perguntar aos espíritos sobre o trabalho. Tem um capítulo na parte das leis morais, que é a lei do trabalho. E dentro da lei do trabalho, os espíritos também falam a Kardec que o homem precisa trabalhar, mas o homem também precisa descansar. O homem precisa ter responsabilidades, mas precisa também ter lazer. O lazer faz parte da vida do espírito, da vida do homem encarnado. A gente não viu lá o nosso lar? Eles não se reuniam lá em volta do lago para ouvir música? Isso é lazer? É lazer. É lazer saudável, sadio. Portanto, não há problema algum para nós utilizarmos esses períodos, essas datas, esses feriados, feriadões que sejam, inclusive durante o período do carnaval, para viajarmos, para estarmos em família, para nos reunirmos com amigos, para também fazermos tarefas edificantes. Há tantas tarefas edificantes. Nós teremos, durante o período do carnaval, há muitos anos acontece, né? Nas igrejas católicas existem retiros, né? Os evangélicos também fazem retiros. Na doutrina espírita, a Comerge, que é um encontro de jovens, acontece no período de carnaval, como se fosse um retiro, mas de encontro de jovens, né? Para os jovens. Todo ano acontece, durante o período do carnaval, que os jovens vão, tocam, cantam, se divertem, certamente namoram também, porque isso faz parte da vida. Nós não teremos durante agora, sábado e domingo próximos, durante a manhã, o ENEF, que é o Encontro Nacional de Evangelização das Famílias, que também já acontece há muitos anos. São reuniões, palestras durante a manhã e depois as pessoas podem sair e se divertir. É aberto para as famílias. Nós não teremos o nosso carna-soque, a nossa festa de carnaval no hospital na terça-feira de carnaval, levando alegria, cantando, se divertindo, participando, brincando com os nossos irmãos que estão internados, com muita alegria e muita descontração. Claro que não há nenhum mal nisso. Isso faz parte da vida do homem. Isso faz parte das nossas necessidades. Mas é preciso que nos empenhemos em viver não apenas no período do carnaval, achando que eu tenho que me acabar, como diz a música do Caetano. Eu tenho que me acabar, não quero nem saber. Eu quero é morrer de tanta diversão e depois se arrepender. Porque o que acontece quando nós exageramos, quando nós não cuidamos das nossas responsabilidades, nós normalmente nos arrependemos. Um estudo feito por psicólogos no período do carnaval diz que 7 entre 10 casais que saem juntos no carnaval, 7 voltam brigados. Por ciúme, desavença, qualquer outro motivo. Desses 10, 3 se transformam em adultério. De 10 pessoas que saem no carnaval, 10 pessoas, aí não estou falando casais, 8 fazem coisas que jamais fariam no dia a dia normal de suas vidas durante o ano. Então nós percebemos aí que a gente deixa
essa turbulência, essa agitação tomar conta da gente. A euforia tomar conta da gente. Por quê? Por que eu falei de Jesus e de dezembro? Todos nós voltados para os pensamentos edificantes do nascimento de Jesus. E no carnaval, a grande maioria com pensamentos voltados para os excessos, para os prazeres do carne nada vale. Então é claro que nós que sabemos que o que nos cerca são as vibrações e os pensamentos dos nossos irmãos desencarnados. Durante o período do Natal, em dezembro, nós estamos recebendo a influência amorosa, bondosa, de excelentes amigos espirituais. E se no mês de fevereiro, ou melhor, pode ser o carnaval em março, naquele período de carnaval, o nosso pensamento estiver voltado, como da maioria está, para a liberação, para os excessos, para não quero saber de mais nada, eu quero me divertir até cair, até não poder mais. Quais afinidades atrairemos para nós? Quais os pensamentos que atrairemos para nós? Semelhantes. E é por isso que nesse período, os bondosos amigos espirituais criam uma força-tarefa. Porque lembrando até mesmo de uma palestra, da palestra do Jamiro aqui desse ano, nós não somos abandonados à própria sorte. Nenhum de nós. Os bons espíritos, já sabendo que a gente vai se perder, que a gente, que a maioria, que muitos, não digo nós, mas que muitos vão se esquecer de tudo que aprenderam, de tudo que não fazem durante o ano todo, às vezes até mesmo do que recriminam que outras pessoas fazem. Eles já preparam uma grande equipe para nos auxiliar. O Dr. Bezerra de Menezes narra, junto com Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que uma jovem saía durante o período de carnaval para visitar uma tia doente. Ela saiu do subúrbio do Rio e foi até o centro da cidade. Visitou a tia, fez a visita, e quando ela estava retornando para pegar a condução, não lembro se trem, se metrô, ônibus, enfim, um grupo de jovens, de rapazes, bêbados, alcoolizados, começou a ser influenciado. As ruas estavam desertas, era tarde da noite, no centro da cidade do Rio. Começaram a ser influenciados para cometerem um estupro com a menina. Eles cercam a menina. E a menina fica muito apavorada e rapidamente ela faz uma prece. Dr. Bezerra, com a equipe, percebe a prece da menina e vai um pouco distante, não muito distante, e passava um carro da polícia e ele consegue influenciar um dos policiais para mudar a direção e passar perto da onde os rapazes estavam, já quase cometendo o ato com a garota. E naquele momento, um grande número de espíritos influenciava aqueles rapazes. Portanto, nós falamos, me diga com quem andas que te direi quem és, e nós espíritas falamos, me diga quem és, o que pensas, que eu te direi com quem andas. Porque é o contrário. Aquilo que pensamos, aquilo que fazemos na nossa vida, são as companhias que atraímos para nós. Então, a equipe espiritual, comandada por Dr. Bezerra de Menezes, ajuda aquela jovem. Nesse mesmo livro, um grupo de rapazes voltando de um baile, num carro em alta velocidade, cai num rio
e os 4 jovens desencarnam. Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, assistindo, recebendo uma prece da avó desencarnada de um dos rapazes, vai prestar auxílio ao rapaz. Mas eles não conseguem. Porque a quantidade de espíritos que vampirizavam os jovens era tão grande, e os pensamentos dos jovens vinculados a esses espíritos impossibilitavam a assistência naquele momento da equipe espiritual. Então, nós temos as 2 equipes trabalhando. Muitos espíritos também vêm até nós, porque nós estamos vinculados a eles pelos nossos pensamentos permissivos. Então vamos cuidar de nossos pensamentos. Vamos pensar durante esse período, durante esses dias, que nós podemos nos divertir, sim. Que não importa o que entre na nossa casa através da televisão, a escolha do que vamos assistir é nossa. A escolha do que nós vamos colocar os nossos filhos assistindo é nossa. A escolha dos blocos carnavalescos que nós vamos participar é nossa. A fantasia que cada um de nós vai vestir é escolha nossa. Portanto, cada um de nós aqui é responsável pelo que faz nos 5 dias de carnaval, mas principalmente nos outros dias do ano. Vamos procurar viver como espíritas, tentando nos transformar a cada dia, não nos ocupando apenas porque é o carnaval, ou porque é a Semana Santa, ou porque é o Natal. Não vamos pensar em Jesus só no Natal. Não vamos nos preocupar, não, porque no carnaval tem obsessor pra caramba pulando por aí. A população desencarnada é 3 vezes a população encarnada. Então, tem muito mais espírito desencarnado do que encarnado. Vamos nos preocupar com o que pensamos ao acordar, com o que pensamos durante o dia, como agimos, quais as vibrações que nós guardamos conosco, o que nós queremos para as nossas vidas todos os dias, e não apenas no dia do carnaval. Os espíritos nos contam nesse livro e em outras abordagens que durante esse período, até foi feita uma pergunta ao Divaldo num programa que eu assisti, se durante esse período podem se formar graves processos obsessivos. Eu não gosto muito de fechar a ideia de que só nesse período podem se formar processos obsessivos. Claro que nesse período podem sim, porque nós permitimos mais nesse período. Jesus nos diz: se a tua casa está limpa, ninguém entra. Mas se a sua casa não estiver asseada, muitos podem ali entrar. Então, como está a nossa casa mental? Hoje, agora. Qual o teor de nossos pensamentos? Agora está ótimo, né? Porque agora a gente está no nosso lar. Dentro da casa de Tiago, a gente está no nosso lar. A gente entra aqui, é uma beleza, né? Porque a gente já entra, aí já toma logo uma chuveirada de bons fluidos. Porque é assim, passou na porta, já parece logo que tem um espírito aqui, que fica aqui, né, jogando um balde de fluidos. Ali é onde a Roberta está, jogando. Aí a gente entra, a gente sai do trabalho aborrecido, às vezes agitado, teve problema em casa, entra aqui, subiu a escada, tomou o balde, a chuveirada, aí já baixa, vira a cabeça, aí já fala: meu irmão, minha irmã, tudo bem, né?
como diz o amigo, vira até a cabecinha, né? Oi. Aí fica bom, como diz o amigo, fica bom, né? Fica bom. Mas é verdade. Porque quando nós aqui entramos, realmente somos recebidos, recepcionados numa psicosfera que é preparada antecipadamente pela espiritualidade, pelos trabalhadores da nossa casa. Então, por mais que a gente não esteja bem, já dá uma amenizada. E a gente também lembra de fazer o quê? A gente deixa o obsessor lá fora, porque o obsessor não entra aqui. Aí a gente deixa ele lá fora, mas ele fica esperando a gente. Eu acho incrível isso. Porque a gente entra, toma chuveira, toma um balde, né? Aí assiste a palestra, pensa em tudo que a Andréia está falando, aí gente, eu estou falando. Aí vocês já estão assim, aquela minha sobrinha vai pro carnaval. Nossa senhora, vai pro bloco. Meu Deus, essa menina vai se perder. Ou então, meu primo, meu amigo, não sei o quê, E esse ano acho que eu não vou pro bloco não. Pode ir, gente. Não tem problema nenhum. Pode botar o bloco na rua. Mas o bloco da alegria. O bloco da responsabilidade. O bloco da coerência. A doutrina espírita é uma doutrina de coerência. Sejamos coerentes com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Sejamos coerentes com aquilo que a gente estuda, com o que a gente lê e o que fazemos nas nossas vidas. Eu gosto de carnaval? Gosto. Então eu vou pular, brincar o carnaval de maneira responsável, de maneira equilibrada. Eu não gosto de carnaval, então eu vou descansar, eu vou participar disso, participar daquilo, eu vou viajar, eu vou ficar em casa lendo, eu vou me reunir com familiares. Não tem problema. Mas aí a gente vem pra cá. Aí começa, a palestra é sempre pro outro. Nunca é pra gente. É impressionante. Quantas vezes a gente fica sentado aí e fala assim, meu Deus do céu, por que fulano não veio hoje? Mas agora tem o YouTube. Vai estar no YouTube. Eu vou marcar fulano no YouTube para ver a palestra no YouTube. Você mesmo nem vê a palestra de novo. Vê de novo, que tem às vezes umas coisinhas boas que a gente aprende. Aí a gente assiste a palestra, pensa no outro e vai embora. Come a comida da cantina fluidificada, bebe água fluidificada, conversa, vai embora, desce, dá o braço para o obsessor lá fora. Por quê? Porque aí o nosso pensamento sai daqui. Não é que a gente tem o obsessor ali fora. É porque quando a gente sai daqui, às vezes, a gente se deixa levar, se deixa dominar. Talvez por um problema, por uma dificuldade, por uma tristeza, pela mágoa. Gente, deixa tudo ir embora no balde. Quando a gente chega aqui, toma o balde de fluido e na hora do passe, deixa a mágoa embora. Deixa a dificuldade embora. O problema vai estar lá? Vai estar lá. Mas a gente vai estar mais preparado para resolver. Porque é isso que a gente vem fazer aqui. É nos preparar para os enfrentamentos da vida. É nos preparar para o carnaval, sim. É nos preparar para estar envolvido nessa psicosfera pesada, entre aspas, do carnaval. Vamos fazer um paralelo aqui. Imaginem que o carnaval, o período de carnaval, é uma final de Flamengo e Vasco no Maracanã, com as torcidas ali, olha, querendo briga. Um tá legal e o outro tá mal. Um tá legal e o outro tá mal. Como é que a gente entra nesse estádio? A gente entra para brigar? Não. A gente entra na paz. A gente entra na paz. Porque se a gente entrar para brigar, nós vamos somar com essas vibrações, com esses pensamentos.
Então esses são os nossos pensamentos durante o período do carnaval. Vamos engrossar as fileiras da equipe espiritual, da força-tarefa espiritual. Se a gente for sair para brincar o carnaval, que a gente faça uma prece antes. Vamos usar a couraça da prece, o escudo da prece, para nos proteger. Ai, que coisa careta, André. Como é que eu vou para o carnaval fazer prece? Fazendo. Faz uma prece. Que eu brinque em paz, que nenhum mal me aconteça. Por que não? Nós acreditamos nisso ou não acreditamos? Que a prece nos fortalece e nos protege, faz com que bons espíritos se aproximem de nós. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Tem uma coisa interessante. Normalmente quando a gente está mudando um pouquinho o rumo da nossa vida e a gente resolve ir para umas coisas assim, né? A gente é espírita, já está mudando um pouquinho, já não vai muito para essas farras assim. Aí, sabe o que acontece com a gente? A gente vai fazer o quê? Ajudar os outros. Trabalhar. Pode ter certeza. Se algum de vocês aqui pensa, vai na memória, não foi algum dia para um bloco que ficou ajudando um monte de gente. Ajudando um que chorou, um que estava triste, um que estava bêbado, não sei o quê. Você mesmo não brincou nada. É verdade, isso já aconteceu comigo uma vez, há muitos anos. Eu fui para um bloco, eu ajudei um, ajudei o outro, um monte de gente passando mal, outro brigando com o namorado. A gente faz atendimento fraterno no bloco. Não dá. Então é melhor não ir para o bloco. A gente tem que trabalhar. Porque quando nós somos convocados ao trabalho, a gente só vai trabalhar aqui? A gente só vai trabalhar nos ambientes que estão asepsiados, que estão limpinhos, que estão lindinhos, arrumadinhos, só na casa espírita? Claro que não. Normalmente nós vamos trabalhar nos ambientes mais pesados, aonde nós tivermos condição de atuar positivamente. E aí é que é o bacana, porque a nossa conduta, sim, é o exemplo. Pode tocar um coração e minimizar muitos males futuros. Portanto, o carne nada vale para nós espíritas, não vale. Porque nós espíritas sabemos, inclusive no livro Caminho, Verdade e Vida, nunca esqueço, capítulo 13, Emmanuel faz uma abordagem sobre o que é a carne. Porque a gente tem mania de dizer, né, a carne é fraca, a carne é fraca, eu fiz isso porque a carne é fraca. Fraco é o espírito, porque a carne sem o espírito não é nada. A carne sem o espírito, o corpo físico sem o espírito que o anima, não é nada. O que acontece na desencarnação? O desligamento do espírito com o corpo físico. E o corpo físico perece, morre, se desintegra. Então, o espírito é que é fraco. Os impulsos são do espírito e não da carne. As sensações nós sentimos através do corpo físico, que é o veículo. Então, para nós espíritas, a carne vale sim, porque o corpo físico é o veículo que nosso espírito imortal se utiliza durante a encarnação. E através dele que nós saldamos os nossos débitos ou contribuímos dívidas que muitas vezes, no livro do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala: levaremos uma encarnação ou mais de uma para saldar. Então, meus irmãos, a carne vale. E para nós, o que vale é o que fazemos. Não usemos máscaras de moralizados, muito menos de moralistas,
Porque nós espíritas não somos moralistas. Nós lutamos e devemos lutar com muita força. Não para mudar o outro, mas para modificar a nós mesmos. Para viver moral e eticamente, segundo Jesus nos trouxe a sua moral. Segundo os Espíritos nos explicam e nos orientam. Não uma moral ou ética de fachada, para os outros verem. E aí coloca a máscara no carnaval e sabe lá o que vai fazer. Né? Eu brinco, né? A gente brinca, a gente faz uma brincadeira, que para o mundo espiritual, nós não podemos nos esconder. E aí a gente brinca, né? Eu vi o que você fez no verão passado, né? Os espíritos falam para nós, eu vi o que vocês fizeram na primavera passada. Eu sei o que vocês fizeram. Então não adianta a gente se esconder. Não adianta a gente usar máscara. Não adianta virar a cabecinha quando entra na casa. O que nos importa é o que estamos fazendo para nos modificar. Porque também ninguém vai sair daqui com selo de santidade. Só porque estamos vindo a casa. Ao menos estamos nos esforçando para querer ser e fazer algo melhor de nossas vidas. Porque a gente não vai fazer algo melhor da vida do outro, não. A gente vai fazer algo melhor de nossas vidas. E talvez esse exemplo possa tocar alguns corações. E pelo exemplo, exercermos alguma influência. Então acabou aquela história de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Acabou. Isso não existe mais. O que vale é o exemplo. Então qual a conduta que teremos nesses dias festivos? A mesma dos outros 360 dias do ano. Porque atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Mas também vai quem já morreu. E não pensa na vida futura, não crê na vida futura. E só pensa nos prazeres efêmeros da vida, que vive sem responsabilidade. Quem vive sem responsabilidade na encarnação vai viver sem responsabilidade na desencarnação. Mas também, atrás do trio elétrico, também vai quem já morreu. As equipes de socorristas, as equipes, tarefeiros, espíritos de boa vontade. Dr. Bezerra nos diz no livro, Manuel Filomeno nos diz nesse livro, grandes caravanas são preparadas para receber os que desencarnam nos acidentes, para receber os espíritos que tombam e que entram em coma alcoólico, que entram em choque, que tem vários problemas durante esse período pelo abuso das drogas, do sexo, do álcool. Equipes de benfeitores, de espíritos que atuam na seara do Cristo, por menor que seja ele, já é um tarefeiro de Jesus. Então sejamos nós também, esses espíritos encarnados, que vamos engrossar essas fileiras de trabalho no bem. Com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Imaginem se nós ficarmos esses 5 dias pensando, é um absurdo. O mundo está acabado, né? A gente ouve assim, né? O mundo está perdido mesmo. Não tem, aí a gente muda lá o canal de madrugada, né? Passa aqueles bailes, só Jesus na causa. Aí você fala, meu Deus, o mundo está acabado. Gente, é muita gente no mundo, não está todo mundo no baile. Comparado ao mundo inteiro, é pouca gente. Então também não estão perdidos, não. Então, ao invés de a gente falar, o mundo está acabado, o mundo está perdido, o Brasil não tem jeito, pelo amor de Deus, claro que tem jeito.
Nós somos a mudança que queremos ver no mundo. Então a mudança começa no nosso pensamento, na nossa atitude. Se a gente vê, que a gente faça uma prece. Ai, que esses irmãos possam retornar para casa bem, em segurança. Se tivermos uma notícia de um acidente, que esses espíritos sejam acolhidos por trabalhadores no bem. Vamos engrossar as fileiras dos trabalhadores e vamos nos colocar como espíritos participantes de uma vida alegre, plena, feliz, consciente e responsável. E para a gente encerrar, os caminhos da paz, conduta espírita. Na grande romagem da fé, entre todos os que creem, o espírita se destacará por sua conduta sempre que abençoar a luta em vez de maldizê-la, socorrer o irmão caído em vez de julgá-lo, compreender o erro em vez de divulgá-lo, aplaudir o vitorioso em vez de invejá-lo, estender mão amiga ao fracassado em vez de repudiá-lo. Por sabermos o quão difícil é manter essa conduta, devemos recordar o quanto foi sábio o codificador ao afirmar que o verdadeiro espírita será reconhecido pelos esforços que empregar em sua renovação moral. Assim sendo, coloquemos em nossa agenda diária como programa que não pode ser esquecido o amor que se desdobrará em alegria, a realização de uma boa obra que, por menor que seja, se converterá em paz, a doação da esperança que acenderá a luz da coragem, a espontaneidade de um sorriso que amainará o calor da ofensa, a palavra de perdão que diluirá a sombra do ódio. Se adentrando o conhecimento espírita, conseguirmos, com fidelidade, atender a um só item que seja deste programa, poderemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a doutrina espírita adentrou igualmente o nosso coração, para nele se firmar em bases seguras e nele permanecer para todo o sempre. Aurélio. Que durante esses dias a gente possa colocar na rua o nosso bloco da alegria, da amizade, da fraternidade, da solidariedade, da responsabilidade e, sobretudo, do amor que cobre a multidão de pecados. Que Jesus nos abençoe.